pessoal, estamos novamente pela TV Galega no programa Asa Prev em Foco. Hoje estamos aqui com um convidado também bastante especial, o senhor Carlos Alberto Bittencourt. Ele é presidente da Promei e também palestrante. Vamos conversar. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Suzete Novaes, Hildo, tudo bem? É um prazer estar aqui para você que está nos assistindo nesse momento, né? É muito bom estar aqui para poder trocar umas ideias, umas conversas com vocês, né? Até porque nós sabemos o quanto que vocês são vividos, né? Isso aí. Nas associações, no dia a dia, né? Como profissionais que são, né? E agora aposentados, e também nas diretorias de entidades de filantropia, né? Então é um prazer, eu agradeço muito essa oportunidade e vamos conversar. Que bom, isso mesmo. Tudo bem, seu Hildo? Ô, Suzete, tudo bem? Estamos novamente aqui, né? Ótimo. Juntos. Isso, vamos lá. Aliás, nós sempre estamos juntos. Que bom, que bom. Isso faz parte mesmo. Carlos, eu sei que você tem uma trajetória também bastante significativa, né? E está sempre pronto a participar. É uma pessoa bastante calma, que a gente observa. E isso, Carlos, eu acho que isso faz muito bem, né? As pessoas que te cercam, com certeza se sentem bem, porque você transmite uma harmonia, uma paz. Tranquilidade. Tem uma tranquilidade para explicar as coisas, não é assim, Carlos? Olha, Suzete e Hildo, eu quero dizer para vocês que até algum tempo atrás eu não era assim, né? Eu era, assim, digamos assim, alguns anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, eu não era assim. Eu, por exemplo, eu me enervava muito rapidamente, né? Com algumas coisas que eram contrárias ao meu pensamento ou que eu assim, achava que não era legal. E por conta de duas situações, né? Quando eu lecionava no Senac, eu lecionei lá durante 14 anos e meio por aí, né? Na área de oratória, de comunicação assertiva, com mais de 8.000 jovens aprendizes, né? Durante o período que eu passei por lá e também pelas algumas outras entidades. E foram duas situações que me chamaram a atenção para eu mudar esse estilo de vida. Primeiro, porque eu vivia estressado, né? Nervoso com algumas coisas, e aí, um belo dia, são coisas que eu conto, inclusive nos meus cursos, um belo dia eu estava andando, me lembro que eu estava levando a minha mãe, trazendo a minha mãe do supermercado, e aí uma pessoa buzinou, né? Uma pessoa buzinou e fazia sinal assim para mim, e quando ela parou do meu lado, eu xinguei ela, né? O que você quer e tal, não sei o quê. Ela disse, não, a sua porta está aberta, né? E eu fiquei assim muito envergonhado na frente da minha mãe, porque eu não deveria ter feito aquilo, né? E aí eu pedi desculpas, professora, desculpa, né? Que eu estava nervoso e tal. E aí, na segunda vez, eu estava indo para o Senac, na Beira Rio, e uma pessoa me dava sinal de luz, e quando eu entrei no Senac, e aí eu também xinguei essa pessoa. Quando eu entrei no Senac, ela estava entrando atrás de mim, era um aluno meu que estava me cumprimentando com sinal de luz e abanando, né? E aquilo ali me deu uma vergonha muito grande de novo. E aí eu comecei a pensar assim, você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que mudar o seu jeito de fazer as coisas, de pensar as coisas. Por quê? Porque eu estava num nível de estresse muito grande. E realmente, e aí eu quero chegar aonde? Eu quero chegar ao ponto de que se você quiser, você muda a sua vida, né? Se você quiser, você começa a transmitir calma. Se você quiser, você começa a transmitir informações para as pessoas e não agressões, né? E aí, com a graça de Deus, né? E a minha vontade, eu comecei a mudar e a moldar essas situações. E entendi assim, quantas informações eu dou que às vezes parece ser de forma grosseira, quantas formas de falar, e às vezes eu falo que não transmite uma calma, uma tranquilidade, né? Quantas vezes eu deixo de sorrir
e fico sério no meu semblante e tal. E eu estava ensinando isso. E como é que eu não estava aprendendo, né? Então, por isso que eu digo, eu sou muito grato à educação, sabe? A educação, ela tem me mostrado, né, durante esse período, e você também trilhou esses caminhos, né? A educação, ela mostra para a gente... A Suzete foi professora, né? Então, assim, a gente começa a aprender que nós somos mediadores de um processo, né? Então, hoje, eu me policio muito mais, eu estou com 57 anos, mas eu me policio muito mais do que naquela época. Mas naquela época eu comecei a trilhar. Então, essa calma que eu transmito, né, é uma calma que foi aprendida. E eu sempre digo para as pessoas, foi moldada. Foi moldada dentro de mim. Por quê? Porque todo mundo tem o amarelo e o verde, todo mundo tem o yin e o yang, todo mundo tem o mal e o bem, né? Diz aquele ditado que é quem você alimenta que você vai tornar mais forte dentro de você, né? E eu normalmente trilho os meus caminhos pensando no bem, né? E dentro das entidades, coisas desse tipo, a gente também tem que cuidar muito, né? Com o milindre, muito com o ego, porque, né, às vezes a gente é mal interpretado também, então tem que cuidar. Sim. Mas eu agradeço por vocês acharem que eu tenho uma calma. Para mim, eu olho dessa maneira para você, né? E também sei que você atua, né, como um palestrante e com palestras muito boas. E até li uma mensagem esses dias que eu pensei comigo, poxa vida, que coisa boa a gente ouvir, né? Palavras assim que estimulam, que dão entusiasmo, né? Muito bom. Suzete e Hildo, eu tenho no meu Instagram, lá no carlosbittencourt.oficial, né, que é do professor Bittencourt, eu tenho mais de 400 dicas de oratória, de comunicação assertiva, de comunicação para liderança, de erros de português, que é muito comum, né? Por exemplo, o seja, o esteja, né? E esses ruídos, isso causa um ruído de comunicação, né? Então, às vezes você está falando, as pessoas estão acreditando em você e daqui de repente você dá um deslize na língua portuguesa, né? E isso que não é fácil. Não é fácil. Eu tenho uns slides que eu passo nos meus cursos de comunicação, que são os 100 maiores erros de português, né? E ainda falta muito, tá? Falta muito mais do que esses 100, né? Porque ela é uma língua muito complicada, né? É uma das mais complicadas de se falar e de se escrever, né? Às vezes uma mesma palavra tem 4, 5 significados, né? Então isso causa muitas vezes uma estranheza nas pessoas que falam. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que o maior ruído de comunicação é a sua fala, né? A sua fala, ela quando ela é proferida, ela é para passar informações. Se ela passa informação com ruído, automaticamente você não vai fazer. Então, o meu curso, ele prima muito por isso, por falar de forma correta, por falar de uma forma simplista, mas que as pessoas entendam, né? Porque não adianta você usar termos técnicos, né? Siglas que as pessoas... né? Então, assim, o que é a ASAPREV, né? É uma associação dos aposentados, né? Então, assim, uma previdência e tal. Então, eu tenho que explicar essas siglas para que a pessoa não pense, é alguma coisa com asa que voa, né? Então, por quê? Porque ela tem o direito de pensar o que ela quiser a partir da hora que eu profiro alguma coisa que não informa para essa pessoa o que ela precisa ser informada, né? Eu brinco muito nos meus cursos de oratória que eu treinei muitos jovens aprendizes da Cooper, né? A Cooper é uma grande parceira do Senac até hoje, né? E aí eu dizia assim, por exemplo, gente, vamos falar sobre uma sigla, né? Uma sigla que vocês usam muito lá na empresa, para ilustrar que era preciso falar a significação pelo menos uma vez durante o teu discurso, né? E aí um dizia assim, professor, eu trabalho no FLV, né? E na mesma Cooper, em filiais diferentes, o outro dizia, eu trabalho no HFG, né? E aí eu dizia, o que é FLV? Fruta, legume e verdura, professor. Eu cuido lá da reposição lá da coisa, né? Aí eu digo, então assim, imagine você dizendo para o seu cliente, né? O senhor procura lá no FLV, né? Então, uma sigla dessa, ela pode te complicar. E aí, numa outra filial, porque eu tive a oportunidade, pelo Senac, de dar palestra de comunicação em praticamente todas as Coopers, todas as filiais, né? E aí,
Na outra Cooper, eles usavam o HFG, que era o hortifruti granjeiro, que era a mesma coisa do fruta, legume e verdura, né? Era um setor voltado para isso. E aí eu dizia para as pessoas, imagina então você saindo dessa filial aqui, indo para outra filial, e o cara dizendo, não, aqui nós não temos FLV, aqui nós temos HFG. E aí vai procurar o tal do HFG, né? Então, essas coisas de ruído de comunicação, né, nos cursos de comunicação, elas têm que ser muito bem pensadas, muito bem faladas, porque esse linguajar simplista de dizer, ó, lá no setor de verduras, lá no setor de legumes, lá no final do corredor, o senhor encontra tal coisa, né? Então, em alguns momentos a gente esquece. Porque na programação neurolinguística diz que você tem 4 níveis de aprendizagem, tá? Então, um é o incompetente e inconsciente. Você nem sabe que não sabe. Depois é o incompetente consciente, que você sabe que não sabe. Porque alguém disse assim, você sabe o que é PNL? Não, não sei. Então agora eu sei que eu não sei, né? Depois tem o competente consciente, que é que você foi explicado, foi orientado e tal. Aí você sabe que sabe, né? E depois tem o competente inconsciente. Você é tão competente, você já fala tantas vezes aquilo ali, que você já nem sabe mais o quanto conhece. E aí que surgem esses ruídos. Você vai falando as siglas como se fosse algo normal, né? Então, você cria um ruído. Por quê? Porque muitas vezes o ser humano em si, ele não gosta de parecer incompetente, de parecer o burro da história, né? Então ele não vai te perguntar. Ele vai passar batido para não dizer assim, se eu perguntar é capaz de eu passar vergonha aqui, né? E aí ele vai passar batido. Qual é o problema disso? O problema é que você criou uma situação que você poderia já ter explicado e esse ser humano que estava te ouvindo não vai conseguir, né, automaticamente te entender. Vai ficar ali aquela coisa lá, por que ele falou isso, né? Eu tive um curso uma vez, eu ministrei um curso e aí eu falei alguma coisa assim, o aluno perguntou alguma coisa e eu disse, cara, eu não quero entrar nessa seara, né? E aí eu sempre ensino também a capacidade de observação, você olhar para a pessoa e você entender que ela tem alguma dúvida, o semblante dela fala sobre isso, né? Ele te mostra isso, uma sobrancelha levantada, um olhar, uma carranca e tal. E aí eu percebi que um aluno... pode falar. Assim, ó, não querendo te cortar, mas assim, nós temos que fazer uma pausa, daqui a pouquinho Ótimo. a gente retorna, eu tá? volto com esse aluno depois. Isso.